Vou falar aqui uma palavra rápida aqui, depois o pastor Rogério também vai falar aí, os irmãos ficam à vontade para também se expressarem. Mas eu quero falar hoje um pouco sobre esperar. Eu sei que é uma tarefa difícil para muitos, aprender a esperar, até porque nós estamos na geração do micro-ondas, né, de tudo ligeiro. Você já se deparou com algumas pessoas dentro do elevador apertando o botão para ver se ele anda mais rápido, né? Como se funcionasse, né? Ou mesmo pegar o micro-ondas lá e ficar apertando para ver se ele faz tudo mais ligeiro. Então, porque nós estamos vivendo uma geração da pressa. Estamos vivendo uma geração das pessoas que não têm paciência, que não têm domínio próprio para aprender a esperar. Nesse momento, né, nessa fase que nós estamos vivendo, nessa situação de isolamento, de pandemia, é uma ótima oportunidade, como nós já falamos aqui, para crescermos no Senhor, mas também para exercitarmos a nossa paciência. Amém? E para que nós cresçamos no Senhor e exercitamos nossa paciência, dentro desse confinamento, que muitas vezes se torna para nós estressante, se torna assim um negócio muito monótono e muito agoniado, principalmente quando você tem filhos, que os filhos eles são carregados de muita energia e precisam descarregar, e você olha para um lado para o outro e muitas vezes não tem como. Não é verdade? Mas nós temos que aprender, nós temos que tirar proveito dessa situação, como já temos falado aqui, e exercitarmos o aprender a esperar em Deus, né? Se nós olharmos para a palavra de Deus, a palavra de Deus ela vai estar cheia de exemplos, de ensinamentos, de textos da Bíblia que fala sobre nós aprendermos a esperar em Deus. Se você for olhar para Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4, ele é dois capítulos que para nós ele é de uma importância muito grande, né? De vital importância para cada um de nós, quando nós aprendemos os princípios que está ali dentro de Hebreus capítulo 3 e capítulo 4, que fala de um povo no deserto que porque não esperaram completamente em Deus, e porque não guardaram a palavra que foi transmitida para eles, né? Porque não aprenderam a esperar em Deus no seu dia a dia, de viver de fé em fé e de glória em glória, porque aprender a esperar em Deus, aprender a esperar na palavra é viver de fé em fé. Não é verdade? Deus ele vai revelando para nós a cada dia um capítulo de nossa vida, então nós precisamos aprender a confiar e a esperar em Deus. E o povo no deserto, eles pecaram nessa área de não exercitar a paciência e o aprender a esperar em Deus, e era um povo que queria tudo logo, né? Queria tudo de imediato, e a Bíblia diz que por causa desse mau exemplo deles, eles caíram, eles pereceram no deserto, né? Não concluíram a sua jornada, não concluíram o seu objetivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles pecaram contra Deus. E o pecado deles, se você for ver, foi por causa da sua incredulidade, e eles trouxeram muitas mazelas para ele. Então, Hebreus capítulo 3 fala sobre esse pecado do povo de não aprender a esperar e confiar totalmente em Deus, e não segurar a palavra que Deus estava transmitindo para eles. Uma das palavras era nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra foi transmitida no deserto, para que o povo aprendesse a viver da palavra que sai da boca de Deus, ou seja, esperar pela instrução divina a cada dia, né? Então, esse momento é muito importante para nós atentarmos, porque nós temos que exercitar isso dentro do nosso lar. Temos que exercitar isso dentro do nosso confinamento, né? Ou seja, se apegar unicamente com a palavra que está sendo transmitida para cada um de nós, com a palavra que está sendo transmitida pelos cultos que nós estamos fazendo. A palavra está sendo transmitida pela sua leitura devocional diária que você está fazendo, não é verdade? Deus está falando com você. Então, essa palavra que está sendo transmitida, ela precisa ser aproveitada por nós dentro do nosso espaço, dentro do nosso confinamento. Por quê? Porque nós estamos nesse confinamento, mas continuamos a nossa jornada.
Estamos num isolamento, mas continuamos nossa jornada de encontro à terra da promessa, né, a cidade santa que está prometida para cada um de nós. E a Bíblia diz para nós termos cuidado para não cairmos no mesmo exemplo de desobediência do povo do deserto. Não é verdade? Ou seja, qual foi o exemplo deles? Eles não aproveitaram a palavra. Ou seja, a palavra que Deus estava dando para eles no deserto, que eles precisavam viver por ela, eles perderam. E porque eles perderam a palavra, a Bíblia diz que eles pereceram no deserto. A salvo somente Josué e Calebe, porque a Bíblia diz que neles houve um espírito diferente. É esse espírito diferente que faz toda a diferença na nossa vida, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada daqui para frente. Então, irmãos, nós precisamos exercitar essa palavra aí. Então, você vai ver no Salmo 40 também, o salmista dizendo: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. É verdade? Então, se você for olhar o Salmo, não é que fosse assim imediato, não. As coisas acontecem como fosse um micro-ondas, né? Pipoca que você botou lá, estralou e dá tudo pronto. Não. Eles aprenderam, o salmista ele aprendeu a exercitar a paciência. Ou seja, no momento de calamidade, no momento de tribulação da vida do salmista, ele aprendeu a esperar com paciência pelo Senhor. Ou seja, ele clamava, mas ele precisou exercitar a paciência. Alguns momentos ele precisou falar com a alma dele para dizer: minha alma te aquieta, entra no teu descanso, entra no teu sossego, e espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, ele estava dizendo: eu tenho esperança que vou louvar a Deus nessa situação. Então, vamos esperar com paciência, ó minha alma, espera em Deus, se aquieta, fica quieta no seu canto aí, né? Então, o salmista fala sobre isso. Então, irmãos, essa tarefa difícil que muitos acham, que muitas vezes até desistem no meio do caminho, por não aprender a esperar em Deus, é algo que é de vital importância para nós hoje. Exercitarmos esse esperar em Deus, em meus aí todos esse caos, em meus a toda essa tribulação aí, em todo esse mal que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Mas nós temos uma boa notícia também para quem espera em Deus. O profeta Isaías, que é o texto em pauta que eu quero falar para os irmãos aqui, o profeta Isaías, ele diz assim: olha, você já viu Deus cansar? Você já viu Deus se fatigar? Né? Ele faz essa pergunta, ele faz essa indagação, o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, quando ele faz aqui, ele fala sobre isso de Deus. Você já viu Deus cansar, Deus fatigar? Pelo contrário, ele fortalece, ele dá ânimo, ele revigora. No Salmo 40 diz aqui, assim, eu vou até ler para os irmãos. Versículo 28 em diante: não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Aí ele vai mostrar aqui, olha, os jovens se cansam, se fadigam, os moços e exaustos caem. Ou seja, quando ele fala aqui que esses jovens, esses moços, eles se fadigam de exaustos, eles caem, é porque ele está falando de uma geração, está falando de um tipo de pessoa que não aprenderam, não exercitaram a esperar em Deus. Pelo contrário, são pessoas que colocaram a sua esperança em toda a sua força, todo o seu entendimento, ou seja, pessoas que confiam em si mesmo ou nos seus recursos. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor não se cansam, nem se fadigam. Por quê? Porque Deus, ele não se cansa. Deus, ele não se fadiga. Mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor não se cansam, nem se fadigam. Pelo contrário, renova as suas forças. Então, irmãos, esse exercitar e esperar em Deus, aonde você está na sua casa, eu sei que é um momento difícil para muitos, difícil até para outras pessoas de um nível maior. Mas a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Esse momento de confinamento é momento para nós não desanimarmos, não desesperarmos, não perdermos o nosso ânimo, não ficarmos prostrados diante da situação. Pelo contrário, a Bíblia está nos chamando a revigorar as nossas forças.
a nos fortalecermos no Senhor a cada dia, a recobrar o ânimo, porque a Bíblia diz que os que esperam em Deus não desanimam, não enfraquecem, pelo contrário, eles se fortalecem. E por esperar em Deus, aprender a esperar em Deus, a Bíblia diz que eles vão alçar voo que nem as águias. Então veja a diferença, irmãos, daqueles que esperam em Deus, daqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Eles não se cansam, eles não se fadigam, ou seja, eles voam alto como a águia, porque é assim que Deus faz. Deus pega essas pessoas e dá força. Deus pega essas pessoas e revigora o seu ânimo, revigora a sua força. Mas aqueles que são autoconfiantes, aqueles que são autossuficientes, a Bíblia diz que eles se cansam e se fadigam, ou seja, ficarão no meio do caminho. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, eu quero dizer uma grande verdade para você. Deus não chamou você para ficar no meio do caminho. A intenção de Deus, quando chamou o povo do Egito, quando tirou o seu povo do Egito, a intenção de Deus não era que eles ficassem no meio do deserto, no meio do caminho. Não. A intenção de Deus é que eles fossem até o final. Mas porque eles desprezaram a palavra que era dada para eles todos os dias, para que por meio dela eles vivessem, eles pereceram. Josué e Caleb, eles entenderam o princípio de perseverar. Josué e Caleb entenderam o princípio de permanecer firme no deserto, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Porque eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra. E aquela palavra eles não perderam. Aquela palavra ele sustentou, ele guardou até o fim. Então a Bíblia diz que porque eles guardaram, a Bíblia diz que eles chegaram lá, eles entraram na terra da promessa. Que era para o povo que saiu do Egito com eles também entrarem. Mas por quê? Porque eles perderam a palavra. Perderam a palavra, se cansaram, se fadigaram, então não tinha força para ir até o fim da sua jornada. Então Deus está trazendo uma palavra para você esta noite, que Ele não quer que você se perca no meio do caminho, que você fique para trás, que você não prossiga na caminhada. Pelo contrário, Ele quer que você se revigore, que você se fortaleça, porque Ele não chamou você para ficar no meio do caminho. Ele chamou você para ir até o fim. Amém? Então a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, nesse momento, irmãos, é um momento de renovação de força. É um momento de recobrar o ânimo e dizer: eu aguento, eu chegarei lá, vai dar certo e eu vencerei e eu sairei dessa em nome de Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu creio também para a sua vida também, e espero que Deus aplique no seu coração esta palavra e que você fale para você mesmo: eu não fui chamado para ficar no meio do caminho, eu não fui chamado para fazer somente a metade do meu percurso, não, eu fui chamado para ir até o fim. Então peça ânimo a Deus, se revigore, recobre suas forças, se fortaleça no Senhor, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e eu acredito que você é uma pessoa que espera em Deus e vai crescer nessa situação para a glória de Deus no nome de Jesus. Que Deus te abençoe com uma semana abençoada e que você cresça nessa semana em nome de Jesus. Amém.